Está no ar, resumindo o mundo. Bem-vindas e bem-vindos à nossa conversa de hoje. O tema é quente, o plano real. A gente recebeu um material bem completo, sabe? Análises, um pouco de história, até sobre o filme que foi feito. E a ideia aqui é mergulhar nisso, entender não só o que foi o plano, mas por que ele foi necessário e o que ficou dele, né? Quem viveu antes de 94 lembra bem, né? Aquele caos de preço subindo todo dia, no mercado, o dinheiro que, sumia na mão. Para quem não viveu, imagina só, seu salário perdendo valor a cada hora. Era uma loucura. E é nesse cenário de busca por alguma ordem que o Plano Real surgiu. Uma aposta e tanto. Uma aposta ousadíssima, sem dúvida. E é fundamental entender, não foi só trocar nota de dinheiro, foi uma engenharia complexa, sabe? Num momento político super delicado. Mudou o Brasil economicamente falando. Um divisor de águas mesmo. Para a gente ter a dimensão dessa aposta, vamos voltar um pouquinho. O Brasil pré-real. Nossa, era hiperinflação. As fontes que a gente analisou trazem números que assustam hoje. Tipo, inflação oficial, o IPCA, chegando a quase 2.500% em 1993. 2.500%. E tem mais, né? Só em junho de 94, um mês antes do real entrar em vigor, a inflação mensal foi mais de 46%. Imagina isso todo mês. Era isso, a sensação de correr numa esteira que só aumentava a velocidade. E não era de hoje, né? Essa instabilidade vinha de longe. O material até lembra, né? Quantas moedas o Brasil teve? 6 nomes diferentes só entre os anos 40 e 93. Cruzeiro, cruzado, cruzeiro de novo. Caramba! Cada uma era uma tentativa, né? Uma tentativa frustrada de controlar a inflação. E a gente lembra dos planos mais recentes antes do real. Cruzado, Bresser, Verão, os planos Collor. As fontes apontam uma coisa em comum. Quase sempre tinha congelamento de preço. May. Lembro, virou até folclore, né? Mas o resultado prático era desconfiança. Ninguém acreditava mais. Foi aí que o Itamar Franco, que assumiu depois do Collor, deu essa missão para a equipe econômica. Uma missão quase impossível. E a raiz dessa inflação era bem complexa. Tinha dívida externa, que vinha lá de trás do regime militar e que piorou muito com os choques do petróleo nos anos 70. Aquilo bagunçou a economia mundial e pegou o Brasil em cheio. A dívida explodiu, a inflação foi junto. E tinha um conceito-chave que as análises da época batiam muito na tecla, né? A tal da inflação inercial. Isso, fundamental entender isso. A ideia era que a inflação meio que se alimentava dela mesma. Os preços subiam hoje porque subiram ontem e porque todo mundo esperava que iam subir amanhã. E a indexação geral piorava tudo. Salário, aluguel, contrato, tudo era reajustado o tempo todo. Isso criava uma memória da inflação, sabe? Um ciclo vicioso. Os planos anteriores não conseguiam quebrar isso. E é nesse cenário que entra o Fernando Henrique Cardoso. O Itamar chamou ele lá em maio de 93. Ele saiu do Itamaraty para ir para a Fazenda com essa batata quente na mão. E o FHC montou aquela equipe que ficou famosa, né? Os pais do Plano Real. Exato. Pércio Arida, André Lara Rezende, Edmar Baixa, Gustavo Franco, Pedro Malan. Uma turma de economistas de peso com ideias que já vinham sendo pensadas há tempos. E um ponto que o material que a gente viu ressalta muito: o apoio do Itamar. Ele deu carta branca para a equipe trabalhar, né? Blindou eles das pressões políticas. Isso foi crucial. Fundamental. Sem esse respaldo, talvez não saísse do papel. E aí a abordagem deles foi diferente, né? Isso que é interessante. As fontes deixam claro: chega de congelamento surpresa. Isso. A estratégia foi outra. Implementar em fases, aos poucos. E também tentar explicar o plano para a população. Buscar alguma credibilidade, que estava no chão depois de tantas tentativas frustradas. Foi uma mudança de chave importante. Com certeza. E essa base de ideias não veio do nada, né? Tinha muito trabalho acadêmico por trás. Um artigo do Arida e do Lara Rezende, lá dos anos 80, já falava de uma moeda indexada. Aquilo foi, de certa forma, a semente da URV. Imagino a pressão em cima dessa turma.
Um problema crônico, histórico de fracasso, todo mundo olhando desconfiado. Nossa, devia ser uma pressão absurda. O filme Real, o Plano por Trás da História, que é baseado num livro sobre os bastidores, tenta mostrar um pouco esse clima, né? A tensão ali no dia a dia. Vamos então dar uma olhada nessas fases. A primeira, que começou lá em 93 ainda, foi o tal do ajuste fiscal. Meio que arrumar a casa antes de tudo, né? O que precisava ser feito nas contas do governo. O diagnóstico era claro. O governo gastava demais, muito mais do que arrecadava. E cobria essa diferença como? Imprimindo dinheiro, basicamente. Isso jogava mais lenha na fogueira da inflação. Então, o primeiríssimo passo era tentar botar um mínimo de ordem nisso. Equilibrar as contas públicas. Era assim, a fundação necessária para o resto. E como fizeram isso na prática? Quais foram as ferramentas? Olha, foi um conjunto de coisas. Já tinha um programa rolando, o PAI, mas a medida que todo mundo destaca como muito importante foi a criação do Fundo Social de Emergência, o FSE, já em 94. FSE, esse nome aparece bastante. Por que ele foi tão importante? Então, o FSE permitia ao governo pegar 20% de algumas receitas que, pela Constituição, já tinham destino certo e usar com mais liberdade. Ah, entendi. Dava mais margem de manobra, né? Exatamente. Mais flexibilidade para cortar despesa onde precisava ou para direcionar o dinheiro. Isso era vital porque, com a inflação nas alturas, o governo acabava ganhando um pouco, né? O valor real do que ele devia diminuía com o tempo. A inflação corroía a dívida, vamos dizer assim. Isso. Com a inflação baixa, que era o objetivo, essa ajuda assumiria. Então era essencial ter mais controle sobre o orçamento real. E além do FSE? Teve aumento de imposto também. As fontes falam de uns 5% a mais nos tributos federais. Começaram a definir metas para cortar gastos e deram um gás nas privatizações. A ideia era dupla: fazer caixa e diminuir o tamanho do Estado, né? E também começaram a renegociar as dívidas de estados e municípios. Teve até um programa para salvar banco estadual quebrado, o PROES. Embora isso, mais tarde, tenha custado caro para o governo federal. Mas, lendo algumas análises aqui, fica uma sensação. Esse ajuste fiscal inicial, apesar do FES e tudo mais, talvez não tenha sido tão profundo, tão estrutural assim. Isso teve consequência depois, né? Precisamente. Esse é um ponto crítico que várias fontes levantam. Fazer reformas mais duras, tipo mexer na Previdência, nas regras do funcionalismo, na divisão de dinheiro com estados e municípios, era politicamente muito complicado. Essa dificuldade em fazer um ajuste fiscal mais forte logo no início. Bom, isso acabou fazendo o plano depender mais de outras coisas para segurar a inflação, principalmente juros altos e a própria âncora no dólar. E isso criou outros problemas lá na frente. Entendi. Faz sentido. E isso já puxa o gancho para a segunda fase, que muita gente acha a parte mais genial do plano, a URV, a Unidade Real de Valor. Ela funcionou ali entre março e junho de 94. Olhando hoje, parece quase um truque de mágica, né? Não só econômico, mas psicológico. Sim, a URV foi uma sacada muito criativa. Não era dinheiro de verdade que você pegava na mão. Era tipo uma unidade de conta. Uma referência de valor que existia junto com o Cruzeiro Real, a moeda da época, que continuava valendo. Uma quase moeda, então. E como é que as duas conviviam? Então, o valor da URV em cruzeiros reais mudava todo dia. Era corrigido diariamente. E para não ter manipulação, essa correção era baseada numa média de vários índices de preço. Ah, para ser neutro. Exato. A grande jogada foi que os salários, os contratos mais importantes, os impostos, tudo passou a ser calculado em URV. Mesmo no setor privado, a adesão foi aumentando. E o efeito disso? Foi psicológico e prático. O Cruzeiro Real continuava perdendo valor todo dia em relação ao URV. Isso ficava visível. Mas a URV em si mantinha um valor mais estável. As pessoas começaram a pensar em URV. Os preços relativos das coisas foram se alinhando ali. Quer dizer, a URV era a referência estável e o Cruzeiro Real era só o dinheiro que desvalorizava para fazer o pagamento. Isso. Foi um jeito de fazer a desindexação acontecer na prática, de forma meio informal, e alinhar os preços antes de lançar a moeda nova.
A inflação ficou concentrada na moeda velha. E isso foi construindo a confiança na URV antes mesmo dela virar dinheiro de verdade. Genial. E arriscado. Mas preparou o caminho para a fase final, o lançamento do real mesmo, em 1º de julho de 94. E junto veio a tal da âncora cambial. Exato. O dia D. A conversão foi definida, R$1 valia 1 URV. E naquele dia, 1 URV valia 2.750 cruzeiros reais. E trocaram as notas na hora, né? Sem carimbo. E isso foi importante, um detalhe que as fontes destacam. Nada de carimbar nota velha. Era para marcar a ruptura mesmo. Cédula nova, vida nova, sem inflação. O impacto psicológico era parte da estratégia. E a âncora cambial? Como funcionou? Junto com o real, veio essa âncora. A ideia inicial era fixar o câmbio mais ou menos R$1 para $1. Por que atrelar ao dólar? Para usar a força, a credibilidade do dólar para segurar o valor do real. E para ancorar as expectativas. Se o real estava ligado ao dólar, a aposta era que a inflação ia cair para níveis baixos, parecidos com os internacionais. E no começo deu certo, né? O real até valorizou um pouco. Chegou a valer mais que o dólar por um tempo. Interessante. A lógica da âncora era essa: ajudar a controlar preço via importação, produto de fora mais barato, segura o preço aqui dentro e principalmente estabilizar as expectativas de todo mundo. Curioso que as fontes mencionam que tentaram usar uma âncora monetária também, controlar a quantidade de dinheiro, mas logo abandonaram e focaram na cambial. E o efeito disso tudo no bolso das pessoas? Foi rápido mesmo? Foi brutal. Os números são impressionantes. A inflação, que estava em mais de 46% em junho, caiu para uns 6% já em julho. Em poucos meses, estava ali na casa de 1, 2, 3% ao mês. Acabou aquela cena da maquininha remarcando o preço no supermercado toda hora? Foi um alívio que dava para sentir no ar. E esse controle da inflação trouxe um ganho de poder de compra real, né? Principalmente para quem ganhava menos, que não tinha como se proteger antes. Exatamente. O exemplo clássico que sempre citam é o do iogurte. O consumo disparou nas classes C e D. Virou símbolo dessa mudança. Os números sociais refletiram isso também. Tem um estudo da FGV que o material cita, falando numa queda de mais de 18% da miséria entre 93 e 95. É muita gente. O impacto social inegável, muito rápido. E politicamente? Nem se fala, né? O sucesso do plano catapultou o FHC. Ele foi eleito presidente naquele mesmo ano, 94, já no primeiro turno. O que é impressionante, e as análises mostram bem, é a rapidez com que o plano virou o jogo das expectativas. Devolveu uma noção de valor que tinha se perdido há décadas. Tem uma citação interessante do João Sayad que uma fonte traz. Ele diz que o sucesso político não veio só porque acabou o imposto inflacionário, mas porque restaurou uma sensação de ordem, de previsibilidade na economia. Fez sentido. Mas a história não parou aí, claro. Logo depois vieram os desafios, as críticas, o que começou a dar problema. Pois é. O plano foi testado quase que imediatamente por várias crises financeiras lá fora, que afetaram todos os países emergentes. Teve a crise do México em 95, depois a crise da Ásia em 97 e 98, a da Rússia em 98. E como isso afetava o Brasil? O impacto era direto. O dinheiro dos investidores estrangeiros começava a fugir daqui e de outros emergentes. Isso colocava uma pressão enorme nas nossas reservas de dólar e na própria âncora cambial. O medo era o real desvalorizar bruscamente. E qual foi a resposta do governo? Para tentar segurar esses dólares aqui e defender a paridade do real com dólar, a principal arma foi a taxa de juros. A Selic foi para a estratosfera. As fontes falam de picos de 45% ao ano. 45% ao ano. É coisa de louco. É um juro altíssimo. Funciona para atrair dinheiro especulativo, mas o custo para a economia real é gigantesco. E quais foram as consequências desse juro na lua? Bom, a dívida do governo explodiu, porque pagar esses juros custava uma fortuna. A economia real freou com força, o desemprego subiu, ficou muito mais difícil investir, pegar crédito. O remédio para defender o câmbio acabou deixando a economia doente em outros aspectos. E isso leva direto para a discussão sobre a própria âncora cambial, né?
Ela ajudou no começo, mas depois virou alvo de muita crítica pelo que a gente leu. Exatamente. O real valorizado demais por muito tempo ajudou a segurar a inflação. Ajudou, porque produto importado ficava barato. Mas... teve o outro lado da moeda. qual? Prejudicou muito as exportações brasileiras que ficaram caras lá fora. E abriu as portas para uma concorrência fortíssima dos importados aqui dentro, o que foi duro para a nossa indústria. O resultado foi que começou a sair mais dólar do país do que entrava. Déficit externo crescendo. Vários economistas criticaram isso na época, né? Sim, as fontes citam algumas críticas importantes. O Beluso, por exemplo, alertava que era difícil o Brasil crescer de forma sustentada com o câmbio tão valorizado por tanto tempo, que isso minava a indústria. Outra análise que o material menciona, do Gale e do Roncalha, mostra como essa teimosia em manter o câmbio fixo a qualquer custo foi queimando as reservas de dólar. O governo vendia dólar para segurar o valor do real. Até que não deu mais para segurar, né? Exato. A situação ficou insustentável. E aí veio a crise cambial de janeiro de 99. O governo teve que jogar a toalha, abandonar a âncora fixa e deixar o câmbio flutuar. Foi aí que nasceu o tal do tripé macroeconômico. Meta de inflação, câmbio flutuante e superávit primário. Virou a nova regra do jogo. E além dessas crises internacionais, tiveram outros problemas depois, né? Sim, a economia ainda sofreu com a crise da Argentina em 2001, os atentados de 11 de setembro e a nossa crise interna do apagão também em 2001. Aliás, sobre o apagão, uma fonte faz uma ligação interessante. Qual? Que o próprio sucesso do real, ao aumentar o poder de compra, fez o consumo de energia disparar. Só que os investimentos em geração e transmissão não acompanharam o ritmo, em parte por causa das dificuldades fiscais da época. Faltou energia. É interessante ver também nas fontes que o plano não foi unanimidade quando foi criado. Teve oposição política forte, certo? Sim. O material registra isso de forma factual. O PT, que era o principal partido de oposição, votou contra a maioria das medidas do Plano Real lá no Congresso. O argumento era que prejudicaria os trabalhadores. Uma fonte até resgata uma fala do FHC, contando que tentou explicar o plano para lideranças do PT na época, mas não teve sucesso. E outra fonte aponta que o Jair Bolsonaro, que já era deputado, também votou contra. Importante registrar essas posições da época, né? Faz parte da história. Exato. Apenas reportando o que as fontes indicam sobre o cenário político daquele momento. Olhando para trás agora, 30 anos depois, o legado do real é gigante, mas cheio de nuances. O maior feito, acho que ninguém discute, foi ter acabado com a hiperinflação crônica. Aquele número do João Betting que uma fonte traz é absurdo. Inflação acumulada de 1,1 quatrilhão por cento entre 65 e 94. 1 quatrilhão. É difícil até de visualizar. O real trouxe uma estabilidade que gerações inteiras não conheciam. E essa estabilidade virou quase um valor sagrado na política econômica desde então, né? Com certeza. Marcou tanto que virou até filme, né? O Real, o plano por trás da história, de 2017, mostra bem como isso mexeu com o imaginário coletivo. Se a gente junta tudo isso, o Plano Real foi bem mais que só trocar as notas. Foi uma tentativa muito ambiciosa de reorganizar a economia brasileira. Teve um sucesso estrondoso no seu principal objetivo, que era matar a hiperinflação. Mas como a gente viu, teve custos e desafios importantes, principalmente ligados àquela estratégia do câmbio fixo e dos juros nas alturas. Tem uma frase do Pedro Malan, que foi ministro da Fazenda depois, que uma das fontes cita e que resume bem. Qual? Ele disse algo como: a estabilidade monetária é o fator condicionante. A prosperidade econômica é o fator condicionado. Quer dizer, a estabilidade era a condição básica, o pré-requisito, mas não garantia, sozinha, que a prosperidade viria automaticamente. Faz todo sentido. Então, resumindo a nossa conversa, vimos um plano super arquitetado em fases, um ajuste fiscal inicial meio capenga, talvez, depois a URV, aquela ideia genial para mexer com a psicologia e desindexar a economia, e por fim, a moeda nova, o real, segurando a onda no dólar. O resultado: fim da inflação galopante, ganho de poder de compra no início, mas também vimos os problemas.
a dependência do juro alto, a pressão no câmbio que estourou em 99, as discussões sobre o impacto na indústria, no crescimento. Fica essa sensação de muitos acertos, mas com custos altos também. E essa análise das fontes, especialmente sobre a dificuldade de fazer um ajuste fiscal mais profundo lá no começo, deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Essa incapacidade ou falta de condição política de fazer reformas fiscais mais estruturais desde o início parece que obrigou o país a depender demais do câmbio e dos juros para manter a estabilidade depois. Isso levanta uma questão que, na verdade, continua super atual. Qual é o custo real e qual a sustentabilidade no longo prazo de planos de estabilização que não conseguem, por N motivos, se basear desde o começo num consenso político e social forte em torno de reformas fiscais mais profundas e duradouras? Uma pergunta que com certeza continua buscando resposta. Fica aí a reflexão. Excelente conversa, muito obrigada pelos insights. E assim a gente encerra essa análise sobre o Plano Real.